Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos em segurança. Hoje eu estou aqui com o Leonardo Grisotto, a gente vai bater um papo muito interessante que é ligado à parte de estratégia das empresas, porque o ESG ele é algo que tem que ser considerado relevante. Trazido isso de uma forma, né, que saiu uma pesquisa da Deloitte, né, que que os fundos de private equity revelaram que mais de 70% dos entrevistados desistiram de aquisições devido a preocupações relacionadas ao ESG. Então, quanto isso é de fato levado em consideração, quanto isso é conversado nas mesas, ou será que ainda tem um pouco de sensacionalismo na hora da matéria? Então, o Léo acho que tem muito mais propriedade que eu para conversar sobre isso, por isso que ele está aqui como nosso convidado. Léo, antes de a gente entrar no tema, né, que já foi introduzido, se tu puder falar quem é o Leonardo, o que o Leonardo faz, por que está com o M&A, contar um pouco da tua trajetória, pessoa física que chegou até aí, e também um pouco, obviamente, das Axo, dos deals que vocês já fizeram, para o pessoal entender a ordem de grandeza com quem a gente está falando. Contigo, meu caro. Tá bom. Obrigado, Wagner. Olá a todos. Obrigado por esse espaço. Essa conversa é super pertinente, né? Falar sobre ESG nos dias de hoje e aplicado a M&A, né? Acho que isso tem muito sentido. Depois vamos explorar aqui alguns casos práticos para exemplificar que aquela matéria ali tem muita ressonância no mundo real. Bom, muito rapidamente, eu sou administrador, né, tenho toda a minha formação em finanças, MBA, tudo em gestão e mercado financeiro. Já trabalho com consultoria financeira desde que eu estava na faculdade, então se vão aí 24 anos trabalhando só com consultoria financeira. Em 2011, eu comecei a entrar no mundo de fusões e aquisições, ajudei na preparação de uma empresa em Curitiba para ser investida por um fundo de São Paulo. Inclusive, essa transação ela é privada, a gente não pôde divulgá-la, mas eu fiz em parceria com um family office lá de Curitiba também, e era uma empresa que ela tinha um trabalho muito focado na parte social, né, no nosso S aqui do ISD. E ela tinha muito interesse. Esse fundo de São Paulo, que é um grande family office de uma empresa cotada em bolsa até hoje, eles tinham muito interesse em investir nessa empresa, e ela estava completamente desestruturada em vários aspectos, principalmente na questão de governança, né? Toda a documentação, o alinhamento entre sócios, toda a parte contábil, fiscal, estava muito depreciada, e esse fundo, esse family office falou, não vou investir nessa empresa, gosto muito dela, né? Ela tem um apelo, ela estava num setor que a gente chama de 2,5, né? Ela tem fins lucrativos, mas o impacto social dela era tão grande que isso saltava aos olhos desse fundo, desse family office que gostava muito desse tema. Isso lá em 2011, né? Então, estamos falando de 13 anos atrás. E daí eu entrei com esse papel de preparar essa empresa, levamos 2 anos preparando ela, organizando o conselho, organizando o time, as lideranças, alinhando os propósitos da companhia, implantando sistemas de gestão, sistemas de governança, sistema, né, conselho para essa empresa, e, claro, fazendo todo o papel ali de avaliação. Então, lá em 2011, preparando essa empresa para um fundo de São Paulo, eu já me deparava com o tema do nosso podcast hoje, né, que é justamente o impacto da governança no M&A, né? O título da matéria ali fala que os fundos estão cada vez mais desistindo dos M&As por conta da ausência, né, da preocupação ou do investimento em ESG. Isso é muito verdade, né? Então, lá em 2011 eu comecei a entrar no mundo do M&A. Em 2016 eu viro a chave completamente para M&A, começo a fazer só isso.
como M&A Advisor mesmo, então, né, fui estudar lá fora, fui estudar um monte de temas relacionados a fusões e aquisições no Brasil e no mundo, e depois de 2016 que eu comecei a trabalhar sozinho nessa área, em 2020, o Alexandre, que é meu sócio hoje, a gente já tinha feito alguns projetos em conjunto, ele me chamou o Jefferson também, e a gente juntou, fez uma fusão entre três casas, né, a Zaxo, que existia antes, a Leão Bravo, que era a minha boutique, e a Enterprise First. Então, em 2020, julho de 2020, a gente faz uma fusão, usa nossa própria solução para fazer um movimento de mercado, juntar força, juntar equipe, juntar portfólio, e aí, desde então, a gente se tornou a Zaxo M&A Partners, né, aí somando, né, todos os projetos e portfólios, a gente passa aí de 7,5 bi de reais em transação, são mais de 120 projetos somados, exclusivamente em M&A, então a gente tem muita história, tem muita bagagem, e uma última coisa que é curioso é que nenhum de nós, a gente veio de banco, nenhum de nós é de Faria Lima, né? Todos nós viemos da economia real, vamos falar assim, né? A gente é empresário, a gente é empreendedor, a gente volta e meia, a gente assume algum papel de C-level, né? Ou como conselheiro, ou como C-level mesmo, e sempre mantendo esse pé no mercado, sentindo as dores dos empresários, seja ao vender ou captar, ou seja ao comprar algum negócio, né? E a gente tem bastante casos em qualquer uma dessas esferas. Então, já contei um pouquinho ali de um exemplo, né, usando a minha trajetória, mas vejo uma tendência muito grande para essa preocupação de ESG em M&A. Muito bom, Léo. Importante a gente saber também um pouco, né, da trajetória de vocês. E essa questão é uma discussão relativamente nova, né? Primeiro, falar do ESG, acho que a gente está começando a engatinhar aqui no Brasil, mais das grandes, né, que já estão envolvidas, mas essa questão do M&A, o quanto está relacionado, ainda é algo que as pessoas estão tentando entender, né? O quanto isso, de fato, tem uh, sido levado em consideração, pelo menos qual é o peso disso no dia a dia. E lá dentro do Conversa Central, a gente tem um dos membros que ele comentou que ele teve uma das empresas que eles venderam, uma das empresas do grupo, por 11 milhões a mais que o concorrente, por ter um critério ESG mais forte, na verdade. Na verdade, eles terem, a outra não tem. Então, a outra, embora gerasse mais caixa, ela representava mais riscos no médio e longo prazo, né? E vocês têm visto situações parecidas? A gente, voltando ali no Conversa Central, a gente enxerga que a governança é o pilar mais importante, ou dentro da sustentabilidade, de uma maneira geral, a gente entende que o pilar econômico é o mais importante e ele que sustenta tanto a parte social e ambiental, e da mesma maneira no ESG, né, quando a gente relaciona mais com o mercado financeiro, a governança ela tem que estar muito clara para que os demais pontos avancem. E acho que toda empresa que trabalha com M&A ou qualquer investidor, ele vai olhar primeiro os dados para ver qual é a situação e qual é a saúde da empresa para poder ir para novos horizontes. Isso já tem relação no dia a dia de vocês, ou também é algo que está acontecendo e vocês estão olhando com um pouco mais de calma sobre isso? Isso tem muita relação, e a gente vem observando isso de muito tempo para cá, né? Como eu citei esse exemplo lá de 2011, já existia essa preocupação com ESG, mesmo quando nem se falava em ESG, né? E muitas vezes, dependendo do investidor, ele, claro, começa pela ponta, pelo G ali na governança, como você falou, mas os outros também são igualmente importantes, né? Por exemplo, em 2022, né, 2 anos atrás, nós fizemos uma transação de uma empresa em Curitiba, chamada Amserve, e ela chamou a atenção de grandes players, tanto nacional quanto internacional, mas com presença no Brasil,
onde não só a parte de governança fez muito sentido, era uma empresa relativamente pequena para os padrões da investidora, do player estratégico, que a gente efetivou a venda, mas tanto a parte ambiental quanto social tiveram um peso muito grande. Isso era muito claro nas conversas com as lideranças, né, da investidora, o quanto ter um histórico limpo de processos trabalhistas, de respeito aos colaboradores, né, de políticas que incentivassem, valorizassem a equipe, né, que tivessem projetos que olhassem o entorno da comunidade em si, né, falando, né, do pilar social. Essa empresa tinha isso já no DNA dela desde muito tempo. E na parte ambiental, ali tinha, claro, que um viés, né? Era uma empresa, é uma empresa de gestão de resíduos. Então, a parte ambiental dela estava literalmente na veia, né? Foi esse segmento que chamou a atenção do grande player francês. Sim, já era o core dela, né? Era o core, já era o core. Mas sem o core, se ela não tivesse toda a parte social bem estabelecida, se não tivesse a governança bem resolvida, já desde bastante tempo, ela era uma empresa pequena para os padrões da investidora. Ela não teria entrado no radar. Ela não teria entrado no processo de aquisições, ela não teria passado pelo comitê da matriz lá na Europa. Então, ela passou por todos os critérios, todos os crivos e todos os comitês, porque ela tinha o ESG na veia, implantado já há muitos anos, né? E assim como ela passou, os próprios líderes falavam, a gente tem muito target, né? Muita empresa que a gente avalia, aparentemente são grandes, são boas, mas quando a gente começa a se aprofundar nesses critérios, a gente esbarra em problemas que, cara, eu não quero trazer o risco. E aí é uma palavra que você citou, que eu acho que é o ponto central dessa preocupação e dessa matéria até, né, que foi publicada, essa pesquisa feita pela Deloitte, é o risco. Então, quando as empresas não adotam as práticas de ESG, elas naturalmente estão se tornando mais arriscadas, ao não se preocupar com o ambiente. E aí não é questão, eu gosto muito da sua frase, né, você fala assim, não é questão de abraçar a árvore e tirar foto, né? O ESG é muito mais profundo do que isso, né? Quando a empresa adota essas práticas, ela se torna menos arriscada, não só para o mercado, como também como negócio, né? Perfeito. Eu assim, acabo percebendo, né, que, que o ISD, quando eu entrei na área de sustentabilidade, para mim sempre foi muito claro que a empresa ela precisa, obviamente, ser saudável financeiramente para poder tomar ações da parte social, que envolva a comunidade, fornecedores, clientes, e também ter ações na parte ambiental, né? Para mim, isso era muito claro, essa questão de sustentabilidade. Acho que por isso que lá em 2015 eu já estava olhando para isso, porque era uma coisa que tendenciava a tu manter a tua empresa, pelo menos, oscilar menos no mercado do que empresas que ainda são restritas à inovação, à mudança, porque, querendo ou não, quando a gente fala sobre sustentabilidade, agenda ESG, ela requer uma mudança, né? Uma mudança, às vezes, inserir parte na cultura da empresa, e a questão dos fundadores ou dos C-levels que estão lá tocando, ter uma nova percepção de mercado, de como as coisas estão andando. No caso de... Teve alguma... Quando vocês entraram em alguma operação que teve dificuldades, assim, do pessoal enxergar ou de tentarem trazer, mas a gente é uma empresa que está olhando para isso, tem uns valores tão fortes, mas a governança estava totalmente desamparada, e isso fez não avançar algum negócio? Sim, teve alguns casos, né? Como a gente trabalha também no buy side, né, no lado comprador, assessorando também grandes grupos a fazer outras aquisições, eu me lembro aqui que teve dois casos. Um
foi em meados de 21 para 22, ali no meio da pandemia. A gente estava assessorando uma empresa de transformação digital e a gente, né, rodou o mercado, mapeou uma série de oportunidades, e uma delas avançou, porque o produto, o portfólio, a combinação dos portfólios era muito sinérgica, né? Ia ter uma complementaridade, ia ter um cross-sell entre as duas muito grande. Só que quando a gente mergulhou, a gente assinou toda a documentação e foi avante para poder fazer uma diligência de negócios primeiro, a gente começou a ver a bagunça que é, né? Em termos de quantidade de CNPJs abertos, quantidade de processos que estavam em aberto, né? A ausência de acordo de acionistas, a ausência, né, de políticas que fossem claras com relação a comercial, a pessoas, a financeiro, né? Uma série de questões. E aí, óbvio, e a gente declinou, falou, aqui tem muito mais riscos do que retorno. Risco era muito alto. Isso aconteceu também um ano antes, numa outra empresa de telecomunicações que a gente assessorou, que a empresa, ela tinha, se olhava assim, né, o site dela, falou, nossa, empresa linda, né, poxa, estava lá faturando centenas de milhões, mas quando você ia ver por baixo, tinha mais de uma dúzia de CNPJs nos nomes da mãe, da sogra, do papagaio, do cachorro, contabilidade inexistente, eu digo, era terceirizada, mas completamente não integrada, né? Você não conseguia apurar um número consistente dali. E, de novo, aquelas práticas, quando a gente vai tirando certidões, você vai vendo que as políticas com relação à parte social, principalmente à equipe, faltavam elementos que indicassem uma ética, uma consistência, uma preocupação prévia com aquela área, né? Então, e aí, nesses dois casos, dessas duas empresas, a gente não fechou as transações. A gente não avançou, porque quando a gente ergueu o tapete, viu que tinha muita sujeira, abriu o armário, viu que estava cheio de esqueleto, o risco aqui é tão grande que não vale a pena avançar, não vale a pena arrumar tudo isso, né? É melhor a gente procurar outro target, outra empresa, né, num perfil diferente, ou fazer uma operação do zero do que assumir todo esse tipo de risco, né? Isso é muito comum. Trazendo nisso, eu quero te fazer uma pergunta aqui de alguém que é leigo nessa parte, que tem diferença numa diligence com um olhar mais ESG para um M&A tradicional? Se sim, quais são essas diferenças? E se tu também já teve para o lado do comprador, ele exigir algo que seja atrelado à agenda ESG, de ser um critério para algum comprador, ou ainda do lado de vocês não houve isso? Quando existe essa cultura, como você mencionou, por parte do investidor, isso com certeza vai pesar na diligência, né? Como eu te falei, dessa companhia, dessa investidora multinacional que fez a aquisição ali do Paraná, isso estava na cultura dela, fazia parte do core, né? Todo o ESG, né? Principalmente a parte do ambiental. Então, ela pesou muito a mão ali. Todas as certidões, todos os alvarás precisavam estar em dia, impecáveis, né? Porque isso já era uma exigência da investidora. Então, quando o ESG está na cultura do investidor, ou da investidora, por ter a maturidade de enxergar isso como benéfico para ela e para a sociedade, aí acaba transferindo para a diligência. Ela vai ser mais criteriosa. Agora, quando ela não tem isso como prática, aí vai recair em questões que são usuais, né? Sim, e o que seria a diferença de uma diligência para outra, assim, de um M&A mais tradicional e de uma para um viés mais do ESG? Olha, eu vejo a maior parte da diferença, principalmente na parte ambiental, né? Porque Dentro das conformidades. Exato. Agora, na parte social, seja interna, né, da equipe ou do entorno, né, dos stakeholders dela ali, quanto na parte de governança, isso praticamente toda a diligência vai fazer um pente fino
e olhar com cuidado se a empresa cumpre ou não as regras, né? Qual que é o tamanho do risco que ela está disposta ou não. Tanto é que essa etapa é tão importante para o investidor que a gente tem um documento que é não vinculante antes e um documento vinculante após, né? É muito marcada, porque se descobrir muita sujeira no meio do caminho, ele tem a opção de falar, gostei, quero avançar ou não, o risco é muito alto, não consigo avançar. Né? E, assim, de uma maneira que, claro, ali tu deu o case, né, do pessoal da França, que ele exigia que teriam que ter esses padrões. Se não tivesse, não haveria negócio ou eles iriam ajustar? Seria algo, tipo assim, totalmente radical, ó, se não tiver, tá fora, ou tu vai ter um tempo de ajuste, ou era um critério, olha, tem que ter esses padrões, ou eu nem olho para o negócio. Uhum. Na questão ambiental, as licenças, elas são muito importantes. Se isso, né, as licenças ali ambientais, se isso não tiver em dia e não tiver uma conformidade já histórica, isso sim seria um critério de nem avançar, né? Uhum. Porque as licenças são, nesse segmento em específico, é a parte mais difícil de se obter, né? Tem licenças que levam 2, tem licenças que levam 5 anos para se obter, né? Ou, por exemplo, licenças de cemitério, levam 10 anos para sair, né? Não era o caso aqui, mas né, só para ter uma ideia do tamanho do problema que é a questão ambiental no Brasil, principalmente, né? Uhum. Sim, e esses eram critérios bem objetivos, cara, se não tivesse isso, ela nem entraria na seleção, né? Entendi. Eu tenho duas perguntas para te fazer, de dois membros do Conversas Sustentáveis. Um é o André, da Box Print. Ele, ele botou assim: vejo que o ISD pode trancar operações, visto a preocupação de imagem, mas em qual momento o ISD agrega valor ao valuation? Te faço essa pergunta. Bom, faço e depois eu quero complementar ela. Tá. Bom, eu começo falando assim que ela não é só uma questão de imagem, né? Principalmente quando a gente olha para a governança, né? Como eu falei, acordos de acionista, o papel das lideranças, a gestão da empresa como um todo, gestão de dados, gestão dos acordos. Se isso tudo não tiver claro, bem definido, a empresa, acho que ela nem passa de uma diligência, né? E, às vezes, tentar resolver tudo isso é tão mais problemático, tem tanto risco que está sendo herdado, que isso, de fato, é uma barreira para o fechamento de uma transação. Então, eu vejo que ESG hoje, ele, graças a Deus, ele ganhou um patamar de filtragem dos negócios e redução de risco, como a gente falou, né? Em termos de afetar o valuation, não é algo assim tão objetivo de se falar, né? Existem negócios como esse que eu citei, por exemplo, que ele entra no radar de um investidor ou não, por estar maduro com o ESG. Então, só que nesse caso ela aplicou patamares históricos tradicionais de que ela costuma fazer em suas aquisições. Não teve um overprice ali, não teve um upside por ter ESG ou não. Simplesmente ela foi adquirida, né? Se ela não tivesse o ESG, ela nem teria sido adquirida. Então, a diferença é grande. Agora, ter uma sensibilidade, de repente, se você tiver, aí é mais difícil, né? Se você tiver uma empresa que é muito parecida e recebeu uma oferta, você sabe que ela recebeu uma oferta, poxa, recebeu lá 6 vezes a EBITDA, por exemplo, né? Como valuation. E a empresa B tem a mesma característica, é muito similar, e ela recebe uma proposta de 7 vezes a EBITDA, por ter ESG, é claro que você consegue fazer a paralela e ter ali um upside. Poxa, eu tinha ESG, a outra não, por isso eu recebi uma proposta uma vez maior. Mas não é algo tão objetivo assim, normalmente. Eu justamente, é isso que eu estava pensando, né? Porque eu acho que o valuation é muito amplo de tu trabalhar, né? Essa questão, vai ter um valuation por causa disso ou por causa daquilo.
mas eu vejo que quando tu cria um processo, né, que a empresa, por exemplo, eu vou comprar duas empresas, estou olhando o setor calçadista, estou olhando para ele. Tem duas empresas ali. Só que se tem uma que ela tem uma questão de transparência mais claras, ela tem uma questão de reputacional melhor, o mercado enxerga ela melhor, eu acho que automaticamente o valuation dela ela vai ser puxado para cima, mesmo elas tendo faturamentos parecidos, vai puxar o valuation porque envolve outras áreas, né, e que podem estar atrelados, né, porque pode me dizer se eu estiver errado, mas pelo que eu tenho acompanhado de mercado, hoje o, o bem intangível ele já tem mais valor do que a parte tangível, né? Do que eu tenho a fábrica e só isso. Mas de repente, como é que o mercado te vê? Como é que os fornecedores, os clientes te enxergam? Então isso está atrelado também se tu tiver bem ajustado na parte principalmente cultural da sustentabilidade e souber explorar isso dentro da parte do ESG, acaba puxando o valor para cima, Com certo? certeza, com certeza. É um fator de valoração, com certeza. E tem um outro aspecto, né, não só no valuation, como também na parte interna ali, eu digo na contingência que é feita durante uma diligência. O que é a contingência? Então, quando um negócio ele passa pelo escrutínio ali de uma auditoria, que é a diligência, né, assim, de uma forma bem prática, ela apura o tamanho do risco e quantifica em reais mesmo, em dólar, né, em valores monetários. Então, digamos assim, a empresa A, né, que não tem ESG, a auditoria foi lá, fez a diligência e apurou um risco de 20 milhões. Né? Esse é o tamanho da contingência, 20% do valuation dela. Esse valor de contingência, ele vai ficar lá numa que a gente chama de escrow account, né, numa conta em poder de terceiros, geralmente de um banco, e esse valor vai sendo liberado para os sócios na medida em que os riscos forem prescrevendo ao longo aí de 5 anos. Poxa, então, ao invés de você receber 100, você vai receber 80 agora, e os 20 milhões, se não tiver nenhum problema, com o ambiental, com o social, com a governança, né, sócios, ex-sócios, sei lá, essa bagunça toda que normalmente o pessoal faz, aí você pode receber esses outros 20 se não acontecer nenhum problema. Então, no caso da empresa B, vamos falar que os mesmos 100 milhões, só que ela estava muito bem resolvida com relação ao SG, o risco é muito mais baixo, vamos falar 5 milhões, né, ao invés de 20. O tamanho da contingência é muito menor, ou seja, ele recebe 95 e só 5 ao longo dos próximos 5 anos. Esse exemplo que eu citei no começo era um desses, o risco, a contingência foi muito pequena, porque não tinha quase risco nenhum. Então, o valor da venda foi quase integralmente para a mão dos acionistas que venderam a empresa, porque os riscos eram muito baixos. Então, mais um benefício, né? Não só no valuation, como também no repasse desse dinheiro para os sócios. Muito bom. Legal. E aí a gente tem mais uma do Sérgio Finger também, que é fundador e CEO da Trashin. Ele coloca assim, como é que a gente pode calcular ou mensurar as externalidades atreladas às boas práticas a fim de também aumentar o valuation? Tu vê que o C-Level aqui só quer, o foco Quer aumentar o valuation. valuation. É básico. É o que eu digo, por isso que a gente diz que no conversa a gente trabalha como negócio, o que a empresa pode fazer, tomar vantagem. Claro que é óbvio, a gente está ali para contribuir, acho que toda empresa tem o seu papel na sociedade, mas como donos de negócio, a gente quer ver cada vez o nosso negócio valendo mais, gerando mais caixa, né? E é bom para todo mundo isso, né? Claro. Algo que é importante no ESG, que eu vejo, é principalmente não só a implantação disso, né? O ESG ele tem que sair do discurso, né? Como você costuma brincar, sair do discurso de abraçar a árvore ou tirar foto, para de fato reportar isso em métricas que sejam
factíveis, auditáveis pelo mercado, pelo público em geral. Então, se você tem essa prática, né, de sustentabilidade de uma forma ampla no seu negócio, eu acho que vale muito o investimento em auditar isso, ou reportar isso de uma forma consistente para o mercado, e ao transparecer isso, ao comunicar para o mercado a sua prática, o reporte, né, o acompanhamento, a consistência que se tem, eu acho que aí está uma grande chave de colher os frutos no valuation do ESG. Eu lembro muito bem que a Natura começou a fazer esses reportes lá atrás, né? E o mercado, num primeiro momento, nos primeiros anos, falou, poxa, mas você está falando aqui que você teve processo trabalhista, que você teve, né, problemas ambientais lá na planta, né? Vocês estão doidos? Vocês estão reportando isso abertamente? Sim, isso é ESG, isso é reporte, né? Eu estou mostrando as coisas boas que eu faço, mas também estou mostrando as coisas que deram errado, mas que eu estou preocupado, estou monitorando, eu estou de olho, estou investindo. Isso, para o mercado, é bom, porque isso é transparência, né? E ESG, no fundo, é transparência. Então, ao comunicar, eu acho que aí você tem uma vantagem competitiva diferente, que pouquíssimas empresas estão fazendo isso de forma consistente, de forma, né, profissional. Boa. Tem mais duas perguntas que surgiram agora ali na comunidade, que são da Túlia. A Túlia, ela foi CFO por muitos anos de empresas do setor de energia. Depois, por último, além da CPFL, passou pela Unimed. E ela, eu vou tentar compilar também para a gente poder encaixar tudo dentro do nosso tempo. Porque é o que eu comento, né? O podcast, ele vem com o viés de ser a conscientização, conscientizar as pessoas, e aí vão atrás do tema, né? Não, infelizmente, a gente não consegue trazer tudo, né, aqui. Mas, seguinte, o que indicam para empresas que estão buscando investidor, comprador, no que tange a estruturação de governança? Primeira pergunta. Então, na verdade, são três, porque daí ela segue. Pela experiência de mapeamento de externalidades e a utilização de algum framework ajuda na busca do investidor, melhoram o múltiplo, e, para finalizar, ela já traz, caso a empresa não, daí uma outra pergunta, daí não tange essa primeira. Caso a empresa não tenha estruturação ESG, o que os investidores estão solicitando que seja implementado após a aquisição? Uhum. Boa. Bom, tem várias partes aí, né? Começando ali pela questão do que é importante ter, né, para que o investidor normalmente pede. Eu acho que a parte mais básica é, sim, da parte fiscal, contábil e societária, né? Societária, o acordo de acionistas, o acordo de cotistas, né? Não, porque só o contrato social, muitas vezes, ele não rege a sociedade, né? São termos muitas vezes elaborados por um contrato padrão da contabilidade, mas que não reflete a cultura, a negociação entre sócios. Então, um acordo entre sócios, né, para reger mais claramente a sociedade. E, claro, a parte contábil, ela precisa refletir os números, né? A gente vê muito essa questão do planejamento tributário, entre aspas, que é recomendado, né, por muitos contadores, infelizmente, que é ir abrindo uma série de CNPJs no Simples, né? Isso é uma evasão fiscal, não uma elisão fiscal, que seria um planejamento tributário de fato, né? Isso custa? Claro que custa. Isso é um investimento, na verdade, né? À medida em que a empresa cresce, a ideia é que ela passe a ter menos CNPJs e concentrar mais as informações, e que o contábil fiscal seja fidedigno, né? Ele seja real, ele seja auditável. Acho que o foco do empresário que quer fazer uma captação, que quer vender sua empresa, ela tem que, se minha empresa é auditável, né? Se eu estou escondendo alguma coisa, se eu não estou informando a Receita de tudo que eu estou fazendo, se eu estou burlando o sistema, numa diligência isso vai ser pego. Isso vai diminuir valor, isso vai aumentar a contingência, isso vai ser ruim para você, né? Então, a pergunta é essa: minha empresa é passível de auditoria ou não? Mas se não, o que eu preciso fazer? Aí, arrumar balanço, né, ter consistência ali com os números, ter um sistema de gestão integrado, porque muitas vezes as empresas usam o SAP, né? Não é o alemão lá, é o Sistema Avançado de Planilhas.
É 1 milhão de planilhas e a informação está disseminada, você não tem relatório de nada. Não consegue enxergar rentabilidade, lucratividade, retorno, estoque, blá, blá, blá. Então, toda essa concentração de informações a gente resume em governança, mas essa autoanálise do empreendedor é vital, né? Vou mexer com o Pedro. Pedro, ele é do meu conselho consultivo e ele é CSO Latam da SAP, né? Vou perguntar se ele sabe desse concorrente dele. Com certeza ele sabe. Está em todas as empresas, né? E olha, eu sou um fã declarado do Excel, né? Quase tatuei a logo do Excel no braço aqui. Eu amo de paixão, mas para fazer análises, né? Conjecturas, cenários. Agora, como base de informação, que é o que a maioria das empresas usam, isso não tem mais, né? Claro. Não tem mais como. A segunda parte era sobre um framework para encontrar investidores, isso? Exatamente. Se vocês têm uma experiência, mapeamento de externalidades e a utilização de um framework na ajuda para buscar investidores. Uhum. Bom, o que normalmente a gente faz aqui para encontrar os investidores é, primeiro, entender qual que é a tese da empresa, qual que é o segmento, qual que é o porte, onde que ela está, para onde que ela quer chegar, né? A gente precisa entender isso porque a gente tem 2 grupos de investidores, né? Tem o player que é o estratégico, que são empresas que estão na cadeia de valor dessa empresa, podem ser fornecedores, podem ser clientes, podem ser concorrentes, podem ser, né, que está ali em alguma posição vertical, horizontal da cadeia de valor. E os players que são financeiros, aí são fundos de investimento. São VCs, são private equity, são family offices, que vão investir naquela empresa para ter um retorno financeiro num prazo aí de 7 a 10 anos. Então, essa empresa, né, aí a reflexão, poxa, eu sou atrativo para um fundo financeiro ou sou atrativo para um player estratégico, ou para os dois? Então, esse é o primeiro recorte. E aí, dentro de cada um deles, vai ter a segmentação. Então, tem fundos de anjos, tem fundos de VC, tem fundos de private equity, cada um está olhando para um tamanho de empresa, para alguns critérios específicos, né, com certeza, o gancho da nossa matéria aqui, eles estão cada vez mais preocupados com o ESG, porque isso representa risco, né, e a implantação do ESG é o oposto, ela diminui risco, o que potencializa o retorno dessa empresa no longo prazo. E para os estratégicos, daí tem que olhar aqueles que fazem mais sentido. Então, a gente pega uma empresa como, por exemplo, essa que eu falei no começo, né? A gente vai olhar para os players que estão na cadeia de gestão de resíduos, tanto Brasil quanto mundo, players financeiros não fazia tanto sentido, né? Conversamos lá com um ou outro por N razões. Né? E geralmente o financeiro ele gosta de recorrência, ele gosta de não exposição ao setor público, tem uma série de fatores assim. Então, não tem uma fórmula aqui, é mais entender assim, o teu segmento, olhar para a sua cadeia de valor e de financeiro se tem algum que realmente tem interesse, tem essa tese declarada ali para persegui-los. Boa. Agora, ela tinha a última ali, que era, caso a empresa não tenha uma estruturação de ESG, o que os investidores estão solicitando que seja implementado após a aquisição? Após a aquisição. Bom, o primeiro passo, eu acho que é conversar com o Wagner, do Conversas Sustentáveis, fazer ali uma mentoria de ESG. Boa. Primeiro passo, mas se passou pela diligência, né, e falar, vamos ajeitar, então, vamos arrumar a casa em alguns aspectos que ficaram em aberto, né, que o investidor entendeu que dava para resolver depois, né. Essas questões de reorganização societária muitas vezes podem ficar para o pós, se o investidor não comprou 100%, né, da empresa. Eu acho que as questões, as políticas, elas tendem a mudar sempre, né, a política de como que ela lida com a equipe, né, as políticas de remuneração, as políticas de benefícios, as políticas de tratamento com os stakeholders em geral,
né? Se é um peso, um pilar importante, essa questão do ambiental, isso sim ela vai colocar daí na agenda, na integração, e as partes de governança ali, como eu falei, acordo de acionistas, distribuição de lucros ou outros aspectos, eles podem ir, ou integração de sistemas, né, de gestão e contábeis. Eu acho que isso normalmente acaba acontecendo no pós-transação, né? Sim, perfeito. Tia, a gente está indo para o final. Eu tenho eu tenho mais duas perguntas, mas antes, né, então, falar para o pessoal que está ouvindo, quem quiser se inteirar mais, de fato, dessa pauta de sustentabilidade, ESG, principalmente no viés de negócios, a gente tem lá o ecossistema do Conversas Sustentáveis, onde a gente trabalha fortemente na parte de educação para certificar tanto os colaboradores das empresas quanto terceiros. A gente acaba com os grandes players, a gente percebe essa preocupação com a cadeia de fornecedores. Então, a gente tem um diagnóstico ESG que serve justamente para entender qual é o nível de maturidade que as empresas se encontram, e os grandes estão fazendo isso com a cadeia justamente para saber quem são os seus parceiros, qual estágio, o que eles podem contribuir. Então, além disso, a gente tem um hub de negócios que as empresas ali dentro acabam buscando outras que já estão ali, porque já entendem que estão num processo de sustentabilidade, então os parceiros acabam se encontrando dentro. Então, formou esse hub, temos uma comunidade com diversos C-levels de investidores que estão dentro do mundo da sustentabilidade, aqui no Brasil, fora. Então, quem quiser saber um pouco mais, ali a gente tem o link na descrição, no Spotify e também agora no YouTube. Pode nos procurar, bater um papo ali também no Insta, LinkedIn, YouTube, Spotify, é tudo mesmo nome, Conversas Sustentáveis, não tem erro, não tem hífen, não tem nada, simples assim. E, Léo, agora para a gente chegar no final, assim, próximo, né, teria um monte de coisa que daria para fazer um conteúdo sobre isso aqui. Uh, Como é que tu enxerga, pensando em umas perspectivas de futuro, né? Eu queria fazer uma sobre governança e outra sobre perspectiva de futuro. Como é que a governança corporativa ela tem evoluído com essa pressão que vem crescendo, né, para as práticas ESG nas transações e M&A? E na perspectiva de futuro, tu acha que o ESG será obrigatório nas transações? Legal, boas questões. Não acho que ele vai ser obrigatório, né? Eu acho que ele vai ter um peso cada vez maior, né? Acho que talvez vai ser difícil separar assim, como obrigatório do muito importante, né? Acho que eles vão até acabar se confundindo ali, mas assim, como o que eu vejo é um peso cada vez maior, né? E essa matéria, essa pesquisa que a Deloitte publicou, ela indica essa tendência de se exigir cada vez mais o ESG das companhias, porque ele é bom para todo mundo. Ele é bom para a empresa e ele é bom para a comunidade, para todo o seu entorno, né? Desde que ele saia do papel e realmente entre em prática, como a gente já comentou aqui. Em termos de governança, eu vejo essa pauta entrando cada vez mais dentro dos conselhos das empresas, das lideranças discutindo e encontrando caminhos para implantar isso. Então, você falou, né, agora, né, que vocês têm um diagnóstico de ESG. Eu reforço que isso é uma etapa de preparação. A gente aqui costuma fazer um papel de preparar a empresa para a venda, onde envolve, poxa, vamos pensar num business plan, vamos reestruturar alguma dívida, ou vamos fazer um framework, né, de aquisições, vamos fazer uma preparação. Agora, essa área que você trabalha, né, que a gente está comentando aqui,
eu acho que isso também entra na pauta, né, dos fundadores e dos conselhos cada vez mais, como forma de preparar a empresa para melhorar a performance dela, reduzir o risco e melhorar o entorno, né? Então, eu acho que isso tem que ser feito o quanto antes, seja se você quer vender a sua empresa ou não, seja se você quer capital ou não, seja se você quer adquirir outros negócios ou não, né? E, de qualquer forma, ela precisa entrar na pauta, na agenda da alta liderança, e aí que eu vejo, né, essa convergência de conselho, de governança, com o ESG de forma geral, ganhando cada vez mais relevância, porque isso, no final do dia, o impacto é positivo. Não é só para a árvore lá que você abraçou, né? É para as pessoas que fazem parte do teu negócio, na última linha, na geração de caixa, na geração de resultados, sem dúvida. Perfeito. Tia, quero te agradecer, né? Baita conteúdo. Eu teria 1000 perguntas aqui para a gente tratar. Eu acho que vai ser relevante. A galera que está com a gente já considera esse um tema muito importante. Tipo, temos ali dentro da comunidade alguns CFOs, alguns conselheiros, e então acho que a gente pode explorar mais isso. E quero que tu deixe teus contatos também, né? Quem quiser conhecer mais das Axo, quem quiser conversar contigo, por favor, aí deixe também as tuas considerações finais, algum tema que eu não trouxe que tu considera relevante. Acho que é o teu momento aí de brilhar. Não, obrigado, Wagner. Obrigado a todo mundo aí que está assistindo. Acho que essa é uma temática, né, super importante. Acho que a minha recomendação é essa que eu falei, né? Investir em ESG, né, como forma de melhorar o negócio, de melhorar o valuation, de melhorar o impacto positivo e a última linha. Acho que isso é um fato, né? Esse olhar mais amplo para a empresa. Então, investir nessa preparação eu acho vital. E acho que a forma mais fácil de me encontrar é pelo LinkedIn, né? Digitar lá meu nome, Leonardo Grisotto, ou da Zaxo também, a gente tem o site, Risoto com zaxo.com. 2T. Isso, GRISO, 2Ts, O. E nós vamos deixar o link aqui depois do LinkedIn, do nosso site, né? Zaxo, zaxo.com.br. Na comunidade já me pediram, se vier alguém já sabe a comissão do Wagner aqui. Com certeza, sempre. Importante. Mas é isso, agradeço muito aí o espaço, o bate-papo e fico à disposição para novas conversas. Então tá. Pessoal, quem ficou com a gente aí até o final, muito obrigado. Aguardo você sugerindo também temas para a gente poder conversar. A gente tem alguns papos bem legais agora de cases na sequência. E vamos mantendo contato. Abraço. Tchau, Um tchau. abraço, obrigado.